Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou há alguns dias de qualificar o meu doutorado em linguística na área de análise do discurso e são 4 anos, né? Para quem não sabe, doutorado aqui no Brasil costumeiramente dura 4 anos. E durante essa jornada eu tive algumas epifanias, eu tive algumas sensações e eu gostaria de compartilhá-las agora, especialmente com quem vai ingressar numa pós-graduação, mestrado, doutorado, para talvez ajudar a iluminar um pouco o caminho, que é um caminho bonito, no entanto, às vezes solitário, porque é um mundo, ainda que seja de estudo, ainda que se remeta, né, ao banco acadêmico, universitário, ele é um mundo diferente, mais místico e mais vaidoso até. Então eu tenho algumas sensações que me afligiram ou que me acolheram e eu gostaria de compartilhá-las com vocês, futuros colegas e também interessados em estudos de um modo geral. A primeira sensação que eu tive no doutorado era de burrice. Eu me senti muito burra em muitas aulas, porque primeiro eu fui para outra área, eu era natural, no mestrado eu fiz em literatura, no doutorado eu fui para linguística. Claro, eu tinha um conhecimento, uma base da graduação, mas eu me sentia muito defasada, parecia que eu sempre precisava de mais leitura, precisava de mais conteúdo, e muitas vezes eu não entendi nada durante a aula. Eu lembro que foi durante a pandemia, bem no ápice da pandemia, minha primeira disciplina, e eram conceitos da área de semântica, conceitos assim bastante densos, pesados, e eu precisei me esforçar demais, e muitas vezes eu fiquei muito frustrada porque eu não conseguia absorver, ou não era da forma como eu achei que fosse, tranquilo, suave, como era na graduação. Então, essa sensação de ser burro é uma sensação péssima, mas ela é constante e eu acho que ela é universal. Quero acreditar, não é mesmo? A segunda sensação é pouco é fruto da primeira. O que acontece é que na pós-graduação, seja mestrado, seja doutorado, a gente aprende a aprender, a gente vai construir assim a nossa ferramenta e vai adquirir os instrumentos para fazer a nossa pesquisa. Então a gente não vai estudar sujeito, predicado dessa forma, né, falando em língua portuguesa, por exemplo, dessa forma tão clássica. A gente vai ver como surgiram esses conceitos, quais foram os primeiros idealizadores, quais eram os termos utilizados à época, como que foi sendo refinado, né, o entendimento e até como hoje, modernamente, se pensa assim, algo nesse sentido. Claro, algumas disciplinas elas serão um pouco mais práticas, mas as minhas, especialmente ali na linguística, elas eram muito reflexivas e muito a teoria para a teoria. Então não eram conceitos palatáveis que você chegava, entendi, vou estudar um dia antes da prova. Não. Muitas vezes eu precisava ficar amadurecendo aquilo por dias. Abrir um vinho, já falei, tive que abrir muitos vinhos durante o doutorado, olhar pela janela. Uma hora vai, uma hora vem. E alguns até hoje eu não sei se eu cheguei a essa excelência, a esse nível de deslumbramento para entender, é isso. Mas não são conceitos imediatos. O mestrado e o doutorado, ele trabalha com construção, diferente da graduação, em que às vezes você só estuda ali e pronto, acabou. O terceiro, minha terceira sensação também tem a ver com esse universo, que é o universo da troca. Muitas vezes você vai falar bobagem e vai se sentir até um pouco envergonhado, constrangido perante a turma, mas eu demorei minha graduação e meu mestrado para entender que sem troca não é estudo, é leitura. A gente, para estudar, a gente precisa mostrar o que a gente entendeu, não no sentido de exibir, mas no sentido de tentar formular, vocalizar aquilo que está dentro da nossa cabeça. Então, o mental se tornar algo mais produtivo, assim, mais decodificado.
E é esse o papel ali de ter uma turma para a gente fazer esse debate. Muitas vezes esse debate ele é um pouco mais egóico mesmo, né? Mais vaidoso, mas muitas vezes ele é super frutífero. Às vezes um colega tem a mesma linha de raciocínio que a sua, outras vezes não, e daí isso vai te levar para um outro lugar, abrilhanta demais a nossa pesquisa, enriquece demais o nosso entendimento. Ficar calado num banco de mestrado e de doutorado é uma grande perda para você e para a turma, porque todo mundo ali precisa se ajudar. Eu sei que parece idealista, mas realmente quando eu comecei a participar mais das aulas e questionar e ouvir os colegas e tentar, né, formular respostas a partir das inquietações deles, a minha pesquisa ganhou outro frescor. Então, acho que é uma dica muito rica, participe. E também, isso quer dizer que não existe não ler. Se alguém tem a ilusão de que vai chegar no mestrado, no doutorado e vai deixar tudo para ler, quando eu for escrever, gente, não. A aula, na graduação já é assim, né? Antes de ter a aula, você já deve ter lido, já deve ter pesquisado, já deve ter ido atrás das suas referências, porque senão você vira ali uma alface, um ser amorfo na sala e não vai entender e não vai contribuir. Muito triste para todo mundo, não é hora de se comportar assim com tanta... ser tão molequinho assim, né? De, depois eu vejo, na hora de fazer o trabalho, eu dou um jeito. E minha orientadora sempre fala, texto lido é texto resenhado. Senão você perde a referência, perde a ideia ali que era às vezes a chave para a sua proposta, para o seu projeto. Não deixem para fazer depois. Façam enquanto estiver ali no calor, né? Para ser mais produtivo. E a minha última sensação é, em algum momento, o seu tema de estudo vai empapuçá-lo, vai deixá-lo assim enjoado, você não vai querer ouvir falar sobre aquilo. O meu tema, o meu objeto é o discurso materno na internet. Depois do segundo ano, eu realmente meio que não quero ver post engraçadinho, não quero ver post reflexivo, não quero, especialmente, não tô falando de amigas, assim, pessoas com CPF, não. Tô falando de páginas, influenciadoras, porque a análise do discurso, ela tira muito a ingenuidade da gente. A gente vai tirando os véus e vai entendendo a essência, às vezes muito bem mascarada, muito bem maquiada por palavras e um discurso forjado e moldado para nos convencer, para nos comover, enfim. A amiga que escreve textão, maravilha, porque ela escreve realmente nessa emoção, nessa intenção. Já o efeito de sentido de uma página, de alguém que está fazendo uma publi, é outro. E isso, quando eu fui percebendo esses malabarismos linguísticos, gente, foi me dando uma paura, assim, eu fui me afastando. E eu sei que outros colegas, igualmente com os seus respectivos objetos, a gente estuda, lê e perde o prazer, porque antes, né, o discurso materno era meu, digamos, passatempo. Eu produzo muito. Mas ali você começa a colocar uma lupa em tudo e daí você pensa, ai, Jesus, não quero mais ver isso, tô vendo demais, tô vendo até o que não tem. E não sei, acho que vou ter que tomar um antiácido, ter que fazer algum trabalho ali pós-tese, porque eu ainda não estou totalmente recuperada, mas eu sei que não, como eu disse, não é uma aflição só minha. Você vai se abraçar tanto a esse objeto que você não vai querer mais vê-lo, assim, tipo um prato que você devora e daí, chega. Bom, gente, era isso hoje. Queria compartilhar um pouquinho sobre esses meus aprendizados de pós-graduação e espero encontrá-los aí estudando muito, porque estudar é essencial. Estudar é o que vai te modificar, vai trazer para você uma luz muito, muito mais vívida da sociedade, do indivíduo e enfim, estudem. Um beijo.